Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, né? É o domingo extraordinário. É o dia que o Pai reservou para mim e para você, para que nós pudéssemos aprender mais um pouco das suas instruções, de tudo aquilo que Ele reservou do melhor. Quando nós identificamos, quando nós compreendemos, quando nós estudamos, quando nós colocamos em prática na nossa vida, ou comparando o que nossos ancestrais passaram com o que nós estamos vivendo hoje, aí sim fica bem mais fácil de compreendermos o que o Senhor está querendo nos ensinar. Porque para cada momento das nossas vidas, nós temos momentos desafiadores, nós temos aquelas lutas, aquelas batalhas, mas também nós temos ensinos preciosos que vão nos tirar daquela situação, que vão nos ajudar, porque alguém já passou. É como se assim, se você já sabe o caminho, vamos dizer, pressionado, o que tem acontecido é que às vezes a gente não pensa direito e termina às vezes como o próprio mundo diz, um abismo chamando o outro. Né? E é importante que você abra bem seu ouvido, escute bem a palavra para que ele te ensine. Para que as pessoas elas conhecem o dia primeiro do Senhor. Tome o café da manhã com né? Então, esse hábito eu te desafio esse hábito. O Provérbios vai ter uma base de um início, de uma preparação de coisas que acontecem no mundo e você pode evitar, que você pode exatamente por conta que Deus deu as instruções, você receber, captar e ficar atento para que poucas ou nenhuma das coisas que o mundo jogue contra você possa te ferir, possa te pegar. Mas deixa eu contar aqui uma narrativa, até eu já fiz algumas ministrações, mas é importante saber que aconteceu também com os nossos antepassados, aconteceu também com homens e mulheres de Deus. Principalmente eu vou contar aqui uma receita de Davi que ele usou para enfrentar um problema. Davi ele não enfrentou só um problema, ele enfrentou vários problemas. E ele foi vitorioso em muitas coisas. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele foi ungido. Vocês lembram da narrativa dele, né? Quando ele foi ungido, ainda quando era criança, ainda era jovem ainda cuidava das ovelhas ali no pasto. Deus já o escolhia, por quê? Porque conhecia o coração dele, né? E é tanto que Davi é conhecido como o homem, né? Do coração que Deus gostava ali, né? E eu te pergunto, e você? Tem buscado a Deus dessa forma? Tem entregue seu coração a Deus para que Ele também te reconheça, né? E Davi usou tem várias receitas de Davi, eu vou chamar receitas, tá? Mas hoje eu vou falar daquela questão que o profeta chega para Davi e vai repreendê-lo, né? Por conta de vamos dizer, de um pecado, de uma coisa ruim, uma coisa que desaprovava Deus, e Deus mandou lá o profeta, vamos dizer assim, no nosso dia, puxar a orelha dele e chamar ele para que ele reconhecesse, pedisse perdão e continuasse a ser o homem que Deus esperava que ele fosse. Né? Porque às vezes as pessoas pensam porque caiu, porque aí é o fim do mundo. Não, gente. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que te busca, te procura e diz, filho e filha, está aqui as instruções, vamos seguir, filho e filha, eu te ajudo, filho e filha. Você está enfrentando esse problema, foi alguma coisa ocasionada, porque tem problemas que são ocasionados por algumas coisas, e se a gente consegue identificar isso, fica bem mais fácil da gente pedir perdão e enfrentar.
Então tem coisas aí que Deus vai tratando com as pessoas, comigo, com você. Tratou ali com Davi, né? E ali o Senhor vai dizer, olha, se Davi foi o meu escolhido, se Davi, mas ele, vamos dizer, escorregou, então eu vou fazer o quê? Levantar um profeta, porque naquele tempo era o profeta que era o porta-voz de Deus. Para quê? Para chamar lá e chegar e puxar as orelhas, vamos dizer, de Davi, né? E foi isso que Natã fez, né? Ele foi repreender Davi. Aí, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar, o profeta Natã, ele disse a Davi, Davi, vou lhe contar uma história. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. Um era o quê? Rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas, bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e a cordeirinha cresceu junto dele, né? Comia junto com seus filhos e bebia do seu próprio copo. Comia junto, até dormir em seus braços. Era como uma filha para ele. Mas certo dia, veja só, certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma boa refeição. Escolheu o quê? Preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Aí Davi se encheu de ira, né? Davi que era, vamos dizer assim, era inteligente, ele sabia as coisas certas e erradas, né? Ele disse, então, esse homem, ele juro pelo nome do Senhor que esse homem tem que morrer, merece a morte, e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Veja só, porque às vezes a gente vai julgar um caso ou outro assim, e a gente vai logo dizendo, olha, sem conhecer a história, sem saber os fundamentos, e a gente vai logo fazendo, vamos dizer, fazendo o quê? Declarando justiça e querendo fazer resolver logo, vamos dizer, o nosso pensamento, né? Mas a gente tem que lembrar que quem julga as coisas é Deus, tá? Então a gente tem que o quê? Tem que orar, tem que pedir a Deus que derrame da sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que a gente não cometa atos que desagradem a Deus, tá? Porque qualquer um pode acontecer, né? E Natã vai e diz, Davi, você é esse homem, quer dizer, quebrou as pernas de Davi, e cai na real, e diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dê a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dê a você a nação de Israel. Dê a você a de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, Davi. Mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor? E Natã respondeu, Davi, pecou sim, mas o Senhor te perdoou. Veja só, quanta maldade, quantas coisas Davi ali teria cometido, fez contra a vontade do Senhor. Mas por ser ungido e porque tinha sido chamado a cumprir, Deus perdoou os pecados de Davi. E dá uma nova chance, né? Mas teve consequências, porque cada pecado tem consequências, né? E, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino que nasceu de Betseba com Davi morrerá.
E depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitada no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Mas falamos com ele e ele não quis nos escutar. Mas como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. E Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança havia morrido, estava morta. E perguntou: a criança morreu? E eles responderam: sim, morreu. Responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se e perfumou-se, e trocou de roupa. E depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que ele preparasse uma refeição e comeu. E seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come? E Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Senhor. Vamos fazer algumas observações para ver para sair desse grave problema. Todo mundo sabe que essa criança, a primeira criança, foi fruto de quê? De um pecado. Ele cobiçou algo que estava, vamos dizer, que não era dele. E se vocês observarem como começou, quando ele deixou de fazer a obrigação dele. Em vez de ele estar na guerra, ele estava onde? Em casa. Vamos dizer assim, de bobeira. Então, a missão foi dada para ele. E naquele dia ele preferiu não ir para a guerra. Preferiu ficar em casa. E ficar em casa, como a gente chama, com a ociosidade, ficar fora dos propósitos do Senhor, fora da obra, fora do que o Senhor compreendeu, levou o quê? A ele ter os olhos para o mal. E a gente já tem que aprender aqui que quando a gente fica ocioso, quando a gente deixa de fazer algo que era para ser feito, que era para estar, abre brechas para que o mal desperte. E ali ele foi despertado pelo olhar. Ele olha e vê uma jovem muito linda, maravilhosa. E ali ele cobiça com os olhos. E tem desejo, e começa, e vai e manda buscar, e conhece. E daí surgiu todo esse pecado. E surgiu o que? Essa criança. Foi fruto do pecado. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que quando você permanecer firme, tiver um coração de perdão, um coração grato a Deus, qualquer que seja a situação, Deus vai estar contigo. Deus está contigo. Quando a gente vê aqui, no versículo 20, só volta um pouquinho no versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Davi aqui tem uma atitude. Porque se a situação para ele não tinha mais solução, mas ele disse: eu não posso morrer, eu não posso morrer junto com a criança, eu não posso ficar prostrado, eu não posso agora ficar inerte. Não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que tocar a minha vida. E o que foi que ele fez? Se levantou do lugar que estava, do lugar onde ele estava ali. Porque se ele estava no momento de adoração, de jejuando, com roupas que não eram mais reais, que eram roupas, vamos dizer, de humildade, agora ele é o momento dele dar uma virada na página e prosseguir. Pois se a criança
ele já não podia mais trazer. Então ele se levantou do lugar e fez algo. É exatamente, eu e você, em qualquer situação, nós temos que procurar a Deus. A gente tem falado, busque a Deus, procure a Deus, vá, jogue-se aos pés do Senhor. Porque às vezes eu me pego até diante de certas situações, buscando primeiro resolver, em vez de consultar a Deus, de buscar a Deus em primeiro lugar. Então peça ajuda a Deus. Quando a gente aprende isso é muito importante. Porque a maioria das pessoas, elas têm feito o quê? Elas têm pedido ajuda às pessoas. Mas se nós somos um Deus que cuida de mim e de você, então uma coisa, por que eu vou te pedir algo? Se eu posso pedir primeiro a Deus, e Deus faz o quê? Manda alguém vir e suprir, alguém vir entregar. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então assim, uma das coisas que a gente tem que aprender é deixar de ser pidão às pessoas. E sim, pedir ao Pai, pedir ao Rei dos Reis. Para quê? Porque Ele é quem levanta. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender no nosso caminhar cristão. Tá? De pedir primeiro a Deus, de colocar primeiro diante dele, pedir a solução. Seja o que for, enfrentando isso ou aquilo, então a gente tem que fazer. Por quê? Você acha que Ele te chamando, Ele cuidando de ti, Ele não vai tocar nos corações das pessoas para fazer algo que é para Ele? Sim, Ele toca. Aí não é necessário eu e você, não vamos dizer, estarmos atormentando as pessoas, pedindo, sendo pidões de pessoas para acontecer isso. Agora, Deus pode às vezes levantar e dizer, filho e filha, solicite isso dessa forma. Aí é bem diferente, tá? Agora que isso não seja uma regra de você estar sempre pedindo as coisas e se tornando às vezes até um pidão chato. Vamos ser pidão chato mais ao nosso Pai, que é o nosso supridor de tudo. Tá? Isso a gente tem que aprender. Porque às vezes as pessoas dizem, mas foi Deus que mandou, a ideia, a obra de Deus é isso e aquilo. E às vezes Deus não mandou você pedir nada a ninguém. Às vezes você quer fazer da sua própria vontade. E quando é de Deus, não se preocupa, tá, gente? Não tem fé? Peça a Ele. Pai manda. E Ele manda. Ele levanta pessoas. Tá? É como aqueles casos que a gente às vezes vê. A pessoa ali está naquela necessidade. Aí é um filho e filha de Deus. Aí você vai, olha assim, e pede ao Pai, e daqui a pouco vem uma pessoa e entrega alguma coisa para você. Seja uma cesta básica, seja comida. Por quê? Porque você soube pedir em oração ao Pai. Você não saiu pedindo. Tem momentos sim que pode acontecer, mas não faça isso como regra. A regra é, peça ao Pai, e o Pai levanta pessoas para suprir. Às vezes é do outro lado do mundo, você aqui chorando nos pés do Senhor, porque está faltando isso ou aquilo, e Ele te levanta lá do outro lado do mundo, uma pessoa, e te manda um suprimento, te faz aquela pessoa orar por você. É maravilhoso, tá? O cuidado de Deus. É sobrenatural, é extraordinário esse cuidado. E uma coisa, Davi ali fez o que? Ele lavou-se, vamos dizer, limpou-se dos resquícios daquele pecado, daquela situação que ele mesmo tinha criado, ele mesmo tinha cuidado, né? E o Senhor está dizendo, filhos e filhas, a todo tempo, lavem-se com as minhas águas, que é a própria palavra, lave-se com as águas do Espírito Santo, lave-se com o sangue precioso do Senhor. Porque nos momentos ruins, nos momentos difíceis, desafiadores, o que é que eu e você nós temos que fazer mais do que, vamos dizer, pedir ajuda a Deus, buscar a Deus, porque pedir ajuda, buscar a Deus, em oração. Por quê? Porque a gente tem visto que oração reverte situações, oração reverte sentenças. Como eu já ministrei no Exponencial e também em outros dias, a gente viu que o quê? O rei estava com uma doença muito de morte, o profeta vai lá dizer que o Senhor estava já decretando, o que é que ele fez? Vira o rosto para a parede, ora a Deus e ali reverte, né? Então a gente tem outras situações, deixa eu ver se eu encontro uma situação aqui, lá em Êxodo 32, tem uma situação também aqui que foi revertido por conta
de uma oração. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Aí foi o que Moisés disse. Peraí. É como se ele estivesse conversando com Deus ali e disse: não, Senhor, peraí. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito? Contra o teu povo, que tiraste do Egito. Gente, olha o posicionamento de Moisés. Moisés, ele está implorando, suplicando ao Senhor, orando ao Senhor, para que a ira de Deus não caísse sobre o povo que ele mesmo tinha instruído e tirado do Egito. Com grande poder e forte mão. Porque é interessante, porque Deus ali fica, vamos dizer, dialogando com Moisés. E às vezes Deus quer dialogar comigo, com você, nas coisas do mundo, nas coisas que nós estamos aqui. E nós temos que dialogar com Deus. E às vezes a gente só faz pedir ou querer exigir de Deus, né? Mas aí a simplicidade, a humildade do nosso coração é que vai fazer toda a diferença em Deus conversar conosco e conceder aquilo que é para ser feito, tá? Então, é muito importante que eu e você, nós acheguemos aos seus pés, né? Nessa busca, né? E em oração, às vezes até pedir para que seja revertido uma sentença contrária. É claro que eu vou só salientar aqui que nessas narrativas e do Antigo Testamento, né, tinha a questão de o julgamento ser quase de imediato, né? Deus já fazia ali, então a narrativa é bem diferente. Quando a gente passa para a nova aliança, que houve derramar o sangue de Jesus, aí a gente diz: nós vivemos no mundo da graça, no tempo da graça, do favor de Deus, da sua misericórdia maior. Não é dizendo que a gente vai fazer coisas ruins, não. É que agora Deus não vai fazer o julgamento de imediato. Pode ser que Ele faça, pode, em algumas situações pode, mas Ele está nos convidando. Por esse grande amor que Jesus veio, quebrou toda aquela cadeia, né, do pecado, que nos tirou, nos redimiu. Para quê? Para que nós pudéssemos agora, conhecendo as narrativas, conhecendo o seu desejo, conhecendo as suas instruções, nós prosseguirmos agora, debaixo dessa graça, tá? Vamos ser julgados, vamos ser cobrados? Vamos sim, mas tudo no seu tempo, tá? Porque ali você vê que, mesmo Davi sendo ungido, mesmo Davi tendo o Espírito Santo, mesmo Davi ganhando, fazendo o que era para ser feito, um dos maiores reis, né? Mas ele teve que pagar, vamos dizer assim, o preço das coisas erradas que ele fez, né? Se ele matou com a espada, então você vê que a própria está dizendo ali que ele foi ferido à espada, né? Se ele tomou as mulheres, então alguém tomou a mulher. Então assim, são coisas que às vezes a gente diz assim: aqui se faz, aqui se paga. E às vezes o inimigo se aproveita disso. Para quê? Para exatamente, vamos dizer, chegou a conta, tudo, então. Mas isso não é coisa para a gente se preocupar, é coisa para a gente aprender que Deus é um Deus misericordioso. Que se eu e você, nós tocarmos o coração dele, pedimos perdão, misericórdia e andarmos nos caminhos, aí vai ser bem mais fácil dele olhar e derramar mais do seu favor e da sua misericórdia. Pois ali mesmo Davi, ali naquele, para ser, vamos dizer, julgado, já Deus levanta quem? Um profeta de Davi. Conta toda a história do narrativo. Diz Davi, e Davi se ira e diz: esse homem merece a morte. Quer dizer, se fosse cumprir o decreto do rei, Davi estaria morto. Mas Davi estando morto, não com o propósito ou a caminhada que Deus queria, muita coisa não teria acontecido. Mas ele ainda tinha tempo para acontecer. O quê? O que Deus tinha colocado no coração de Davi. Então Deus fez o quê? Perdoou. Teve as consequências, mas Davi prosseguiu. É tanto que no próprio narrativa diz o quê? Que ele se lava, se limpa, ele se ungiu de novo, né? E eu e você, nós temos que estar se ungindo com o Senhor, né? Da unção que Ele coloca, dos ensinos, da palavra, do sangue de Jesus todos os dias na minha e na tua vida. Para quê? Para que nos momentos ruins, nos momentos das tentações, nos momentos, vamos dizer, da ociosidade, nos momentos em que
está ali na nossa frente e o Senhor vai tampar os nossos olhos para que a gente não veja aquele perigo, para que é o próprio Espírito Santo. Agora isso você tem que buscar essa intimidade para que o Espírito Santo não deixe você enxergar essas coisas que Davi enxergou, o que o mundo tem para oferecer. Vai passar na tua frente e é como se não tivesse passado. Né? Então essas coisas hoje você tem como pedir e conversar com o Senhor. Para quê? Para evitar. Então coisas que você talvez há um tempinho atrás, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, aquilo te chamava a atenção, hoje passa e você não tem mais aquele desejo de cometer o pecado. Por quê? Porque a tua carne ela já está sendo crucificada e teu espírito ele já está sendo o quê? Vivificado todos os dias. Por quê? Por conta da palavra, por conta dos ensinos, por conta das instruções e de você resistir ao inimigo, resistir à carne, resistir ao diabo. E quando você resiste, ele foge. Então aquela coisa que talvez te levasse à perdição, a cometer alguma coisa, não vai mais ter o mesmo efeito. Tá? Mas é preciso, vamos dizer, você desenvolver isso em você mesmo, se fortalecendo na palavra, sabendo combater, pedindo ajuda ao Espírito Santo das tentações. Tá? E mudar de vestes. Porque às vezes as nossas vestes não estão limpas e é preciso andar purificado, é preciso andar limpo. E isso, o que Davi fez ali foi exatamente isso. E ele entra na casa de Deus depois de tudo isso. Ele foi o quê? Só voltando lá, para a gente ver. Depois Davi consolou sua mulher Betseba, deitou-se com ela e teve um menino a quem deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. E enviou o profeta Natã como mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Jedidas. E é importante a gente saber que Davi ele entra na casa de Deus. Depois de tudo acontecido, ele entra para orar. Ele entra para adorar. Diante de situações, a gente tem falado para vocês. Adore, louve ao Senhor. Porque o louvor, a adoração, ela tem um grande poder. Ela libera a unção. Você toca o coração de Deus. E você é fortalecido. No físico, no emocional e no espiritual. Então, adorar ao Senhor vai trazer esse benefício. Pode trazer uma cura física, pode trazer uma cura emocional, e pode... Porque ali Davi, ele estava se sentindo, vamos dizer, arrependido. Ele devia estar se sentindo, vamos dizer, um fracasso. Como eu posso enfrentar milhares e milhares de inimigos, exércitos? Saul me perseguiu tantos anos, eu estava vencendo, mas nesse momento eu caí, nesse momento ele devia estar emocionalmente abatido, emocionalmente, vamos dizer, sem saída. E é isso às vezes que acontece nas nossas vidas por conta de algumas coisas que não foram do agrado de Deus. Não é para você se abater, é para você se levantar, lavar suas vestes e ir de encontro ao Senhor. Adore ao Senhor. Olhe, deixa eu falar algumas coisas. Compreenda seus limites. Porque às vezes você se cobra tanto disso e daquilo. Mas compreenda que se Deus não estiver na tua vida, se o Espírito Santo não estiver na tua vida, você não consegue dar os passos que você deveria fazer. Então compreenda seus limites. Vou dar um conselho. Não se acabe por coisas que talvez você não possa resolver. As suas e às vezes as dos outros, né? É claro que o amor, a compaixão, quando a gente olha com esse olhar, com o coração de filho e filha, a gente sente as dores dos outros, a gente tem esse desejo da compaixão. E era isso que Jesus sentia. Era isso que Jesus
agir. E é isso que você também, assim, eu diria, temos que ter essa compaixão, mas no limite. No limite, porque se eu for me acabar por conta dos outros problemas, aí eu estou fazendo mal para mim e às vezes eu não consigo ajudar os demais. Tem que ter uma grande compaixão? Tem. Mas só que essa grande compaixão, ela tem que ser útil, ela não pode ser vista dessa forma. E nem agir para que eu não consiga ajudar. Eu tenho que conseguir te ajudar, sim. Então a verdadeira compaixão é aquela que o Senhor vai nos dando, vai nos mostrando, vai nos ensinando, para a gente dar passos. Passos de levar e alcançar pessoas que mais necessitam. Porque ali, imagina também a mãe da criança. E saber que aquele filho morreu. Veja a dor de uma mãe quando perde um filho. Mas o que é que disse? Davi foi capaz de consolar. E nesse consolo, houve o quê? Vamos dizer assim, um cumprimento de uma promessa. Um cumprimento, um prosseguimento daquilo que Deus tinha planejado para Davi. Foi o quê? Nasceu um outro filho. Né? E a gente tem que ver que reparar erros que estejam ao nosso alcance é possível. E eu e você, nós devemos fazer o que quando nós podemos reparar. Desistir de prosseguir, desistir dos sonhos, desistir. Não, jamais. Tente outra vez. Tente outra vez. Ah, mas não deu certo ainda. Ora mais, louva mais, adora mais, busca mais o Senhor, pede orientação. Tenta mais uma vez. Que talvez algumas pessoas estavam querendo desistir de algo. Talvez até, não sei, mas o Senhor está dizendo, tenta mais outra vez. Né? E o que foi que Davi fez no versículo 24? Depois Davi consolou a mulher Batseba. Deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, que é exatamente o Senhor. Veja a diferença. Se ele tivesse ali, se apega só ao primeiro caso, talvez ele não tivesse gerado Salomão, que foi o seu filho, que foi o rei mais sábio, né? E a gente vê que a gente tem que permanecer nas promessas de Deus, naquilo que Deus colocou. Porque se você pegar toda a história de Salomão, você vai ver que Salomão era sábio, Salomão foi rico, Salomão foi, né, a sabedoria divina, teve um encontro com Deus, mas no final da vida dele, ele desprezou um pouco, ele saiu do caminho, saiu da rota. E o importante é a gente saber permanecer, é a gente saber continuar, dar continuidade. Porque como Deus nos deu livre-arbítrio, algumas decisões, às vezes, nos levam a caminhos errados. E a gente tem falado muito isso. Prossiga, veja, está em dúvida, ora, pergunta ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor já traçou, já mostrou o plano, já disse, está tudo no manual da vida. E é preciso que a gente aprenda também com os erros deles. Para quê? Porque a gente não cometa as mesmas coisas. A gente viu, aprendeu. Então, como é que saiu? Foi assim. Qual é a receita? A receita foi essa. Né? E olha só. Davi tentou outra vez. E não só tentou, como ele conseguiu. E tem momentos na minha e na tua vida que nós vamos ter que, o quê? Que romper as situações. A situação não era fácil, a situação era difícil, a situação complicada. Ele teve que ficar ali 7 dias, vamos dizer assim, clamando ao Senhor com o rosto em terra. E às vezes a gente fica numa situação, vamos dizer assim, está brincando com aquela situação ali, está pedindo ao Senhor, mas não está acontecendo, né? E quando não está acontecendo, a gente não vai desistir, a gente vai continuar até o Senhor nos dar vamos dizer, um norte, nos dar o que fazer, né? E aquelas situações, se você trazer para o nosso contexto hoje, tem muitas coisas bem parecidas com isso, né? E não é porque aconteceu, porque você vai, vamos dizer assim, não vai mais, vai jogar a toalha, não, é que você tem que buscar ao Senhor, né? Acreditar nas bênçãos que Deus preparou para a tua vida. Deus tem tantas bênçãos entregando na tua vida aí, né? Se aquela primeira criança para Davi ali estava representando o quê? Um pecado, estava representando uma morte, um fracasso, estava representando, vamos dizer, um sofrimento, né?
representava ali um tempo perdido, um tempo que foi feito algo que não deveria, a gente vê que a segunda criança, o rei Salomão, né, que iria se tornar rei, representou o quê? Um perdão. Então foi bem diferente, né? Se a primeira representou o pecado, a segunda estava representando o perdão. Se a primeira representou morte, a segunda estava representando o quê? Vida. Se a primeira criança ali estava representando, vamos dizer, aquela tristeza, a pobreza de espírito, a pobreza do corpo ali, de não poder fazer mais, na segunda estavam demonstrando ali o quê? Uma prosperidade, uma sabedoria divina, uma riqueza, né? Vitória. Então tem coisas na nossa vida que vai ser como aquela primeira criança. Passou, deixa. Vamos prosseguir. O que é que Deus tem? O que é que Deus está me instruindo e te instruindo? É os planos, são os sonhos, as conquistas, né, vamos dizer, naturais, né, as conquistas materiais, as conquistas disso, daquilo. Tudo isso o Senhor está colocando para mim, para você, para que a gente observe, pare, leia, medite, adore. Vamos dizer, momento de chorar, momento de alegria, né? Nossa vida a gente sabe que tem altos e baixos, né? E a gente tem que compreender. O próprio apóstolo Paulo disse que sabia viver no muito, sabia viver no pouco, sabia viver na alegria, no sofrimento, ou então aqueles naufrágios que ele teve, né? Nos açoites, nos apedrejamentos, né? E a gente viu que ele dizia que o importante era estar em Cristo, né? E eu te pergunto, como é que você está hoje? Como é que está a tua fé? Como é que está o teu ânimo, a tua alegria, né? Você tem visto que Deus cuida de você, que Deus está te, às vezes, corrigindo, mas Deus está também te dando alegria, te dando o teu suprimento, né? Te trazendo, vamos dizer, vida para você, e não uma qualquer vida, né? E você tem desfrutado da vitória de Deus, né? Quando o Davi está enfrentando o problema, tinha uma coisa que chamava a atenção ali, que eu quero dizer que Davi acreditava na bondade e misericórdia de Deus para aquele caso, né? E você deve acreditar na bondade de Deus e na misericórdia dele para qualquer um caso da tua vida, que ele é capaz de fazer. Ele não fez nesse caso aqui, ele fez diferente, porque o plano e projeto era outro, né? Então era muito complicado ele estar sendo, vamos dizer, o rei apontado e vivendo com aquela situação toda, né? Então foi a forma que Deus achou de fazer, né? E outra coisa que eu acho muito importante, Davi chorou. Davi chorou, Davi jejuou, Davi reconheceu. Reconheceu tanto que vestiu roupas de saco, né? Imagina um rei com vestes de ouro e tudo, mas naquele momento ele reconhece, se joga no chão, e as vestes reais ele tira e se coloca, vamos dizer, uma roupa de saco, que era humilhação, era dizendo para Deus, Deus, não são essas roupas reais, mas sim, me lava, me purifica, me santifica. Era isso que Davi estava fazendo ali, né? Mas ele também, eu saliento aqui que nessa receita ele expressou as suas emoções, né? E você expressar as emoções ali, como ele se declarou, não guarda as tuas emoções, mas saiba expressar essas emoções, porque emoções guardadas, elas trazem doenças. A gente chama as doenças psicossomáticas, né? Então quando você expressa as emoções, você fala, você conversa, você, mesmo que seja só aos pés do Senhor, né, vai evitar de você adoecer. Evita, né? Porque às vezes a gente guarda. Eu me pego às vezes guardando as coisas ali para não machucar, para não ferir, para não isso e aquilo. E às vezes isso nos traz prejuízo.
É claro que a gente tem que ter a sabedoria e também o domínio próprio, ter os frutos do Espírito para a gente também não machucar as pessoas, para a gente orientar, saber como fazer tudo isso. Por quê? Porque às vezes se a gente for falar do que assim, o que a gente está saindo ali, o coração às vezes está tão machucado, está tão pequenino que pessoas serão feridas, né? E é bom que a gente também tenha esse autocontrole, que a gente tenha os frutos do Espírito avivado, praticado. Porque o Senhor nos concede esses dons dos frutos, mas alguns, eu e você, nós temos que, vamos dizer, exercitar. Outros ele dá pra gente usufruir. Mas alguns ele diz, filho, filha, essa parte aí é você que tem que fazer. Então que nós possamos estar sempre analisando, vendo e vamos dizer assim, e vamos dizer, pensar. Eu estou usando aqui pensar, para que a gente não fire, não agreda as pessoas, né, que estão ali juntas, porque as pessoas às vezes não compreendem, não sabem as lutas, não sabem, vamos dizer, se tem uma criança doente, se está acontecendo algo, né? Então que isso a gente aprenda com essas narrativas que o Senhor está querendo para mim e você. Sim, mas deixa eu dizer, Davi também ele fez o quê? Quebrantou-se, né? Quebrantou-se ali nos pés do Senhor, diante de Deus, ali naquele momento. Depois ele faz o quê? Vai ao templo, né? Depois de lavado, depois de renovado, depois de alimentado, né? E ele, depois, vamos dizer assim, recuperado pelo natural. Então muitas vezes, diante das situações, aí nós vamos nos recuperar as nossas forças naturais para o quê? Para chegar mais perto de Deus, para buscá-lo mais, para o quê? Para estar diante do templo lá, adorando, se quebrantando. E começou antes, começou ainda naqueles 7 dias em que ele estava ali. Enquanto ele não teve a resposta, ou se a criança vivia ou se a criança estava morta, ele continuou fazendo o quebrantamento dele aos pés ali, vamos dizer, ele e o Senhor. Não comia, não bebia, jejuando ali, né, naquele momento. E às vezes eu e você, nós somos desafiados, né? E coisas que nós temos que aprender também dessa receita é a insistência, né? A gente tem que insistir, é continuar, é lutando ali, é batalhando, enquanto estiver a esperança, né? Enquanto a gente tem a esperança, tem a fé que vai funcionar, que Deus está conosco, que Deus pode fazer. Eu não consigo mais, mas Deus pode. Aí a gente vê pelos olhos da fé e chama, e pede, e declara, né? E Davi ali, quando estava naquela situação, ele viu, era prioridade. Então o que é que ele fez? Deixou de governar, deixou tudo, vamos dizer, ali e se dedicou aquele momento só o quê? A adorar ao Senhor, pedir a Deus, né? Fazer as orações, veja. E investiu na prioridade. Qual era a prioridade dele? Era a criança viver, ser curada, né? Então, porque às vezes a gente está querendo, mas são tantas coisas e a gente não coloca como prioridade diante do Senhor, né? E Davi ali, ele dedicou 7 dias, né? E foram 7 dias. Imagina aí, o rei se ausentar das atividades, das festas, dos protocolos reais por 7 dias, né? E para quê? Para se dedicar àquela causa, né? E às vezes eu e você, nós somos confrontados para a gente dar uma prioridade àquela causa, né? E Davi ali, quando ele faz isso, ele, vamos dizer assim, deixa eu pegar o versículo 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Então assim, mesmo ele ali, mas ele não deixou de perceber o que se passava, vamos dizer, ao seu redor. Aqueles que o ajudavam, os conselheiros que estavam ali. É claro que eles não interferiam, e eles não estavam interferindo. Apenas eles não estavam sabendo como falar, como dizer. Mas pelos semblantes, talvez pelo
o cochichar, como a própria palavra diz, desperta Davi para que algo não estava correto. Então, Davi não perdeu a percepção das coisas que estavam ao seu redor. E diante dessas situações difíceis, o Senhor está dizendo para mim e para você, não percamos, né, a percepção do que está ao nosso redor, do que está acontecendo. Porque às vezes as pessoas dizem, eu me isolei e agora ninguém fala mais comigo. Vamos dizer, eu estou trancado aqui por 7 dias. Não, faça, mas faça sem perder a percepção, eu vou dizer, da vida que estava ao seu redor. Tem momentos que o Senhor vai dizer, olha só para mim agora. Mas Ele vai dizer, também observa, porque tem o orar e vigiar, né, que a gente tem que estar fazendo. Né? Você vê que a reconstrução do muro de Jerusalém, quando está se organizando, cada um fazia parte, cada um recebia e as instruções, cada um tinha o seu talento, então cada um vinha e se juntava e fazia uma parte do muro. Mas quando Daniel consegue fazer tudo, aí acontece o seguinte, parte eles seguravam, vamos dizer, a espada e a outra mão eles trabalhavam. Então eles não estavam só, por exemplo, trabalhando com as duas mãos, não. Era, vamos dizer assim, uma mão atenta e a outra trabalhando. E assim eles estavam reconstruindo ali aquela muralha. E às vezes, para mim, você reconstruir muralhas, nós vamos estar com a espada na mão, a palavra, né? Para se o inimigo vier, a gente estar atento e defender. E outra, fazendo o serviço que deve ser feito. E os filhos e filhas, hoje às vezes, a maioria das coisas que nós estamos fazendo dessa forma. Porque se a gente for só reconstruir o muro, talvez o inimigo nos pegue de surpresa. Então precisa orar e vigiar e estar fazendo isso. A reconstrução das nossas vidas, elas precisam estar assim. Uma mão trabalha e com a outra tem a espada, para estar exatamente nos defendendo no momento certo. Ou estar de prontidão. O inimigo chegar e ver que você está com a espada na mão, ele jamais vai poder querer. Ele pode até tentar, mas ele sabe que agora se você não está com a espada na mão, é bem mais fácil, ele te ataca. Então por isso que a gente tem às vezes que dar instruções às nossas ovelhas, dar instrução aos filhos e filhas, assim como a própria palavra nos ensina, né? De momentos que a gente tem que estar bem atento, orando e vigiando, né? E por isso que eu falei a receita de Davi, porque são tantas coisas que a gente aprende com essa narrativa, né? Que a gente vê quais foram as atitudes, o que foi feito, o que Deus instruiu, o coração, e isso, quando a gente faz, vê, fica bem mais fácil de a gente se fortalecer, né? A gente vencer, né? Reparar alguma coisa que não foi certa, estava desalinhado, e é para isso que o Senhor, vamos dizer, às vezes nos puxa a orelha, às vezes nos instrui e diz, olha, se você agir assim, você haja também assim, dessa forma. E por isso que eu e você não vamos deixar, vamos dizer, situações, né, te paralisarem. Não. Davi se levanta, Davi toma banho, se veste, Davi ele faz vamos dizer assim, o que eu e você devemos fazer diante das circunstâncias, né? Davi se levantou, mandou sair do lugar do problema, que às vezes as pessoas ficam só no lugar do problema. Não, Davi, se ele estava ali no lugar do problema, que ele estava ali ajoelhado, ele saiu do lugar do problema. Tira os requisitos, se limpa, vamos dizer assim, joga a terra, bate tua capa, mudou as vestes, né? Entrou na casa de Deus, simplesmente adorou. Aí eu gosto dessa parte, simplesmente adorou. Gente, vocês não podem parar de adorar, vocês têm que estar adoração, tem que ter essa adoração e acreditar que Deus está contigo, acreditar que Deus te guarda, acreditar que tudo que Deus programou para a minha vida e para a tua vida
vai acontecer. Que todas essas promessas, elas são, dependendo do nosso posicionamento de acessarmos, está disponível e nós podemos tomar posse. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. É porque tem muitas vezes que a gente vê as pessoas cometendo os pecados e a gente se acha muito espiritual e a gente quer repreender, a gente quer... Aí o Senhor diz o quê? Não, vocês têm que restaurá-lo com mansidão, conhecendo da palavra. É bem diferente quando Deus nos dá a instrução de, olhe, faça assim, ajude. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas não estão sendo cuidadas, né? Para que também não sejam tentadas, né? E isso é missão dos mais espirituais, né? É ajudar a quem carrega esses fardos pesados, né? Uns dos outros, né? E assim se cumpra a lei de Cristo, né? Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, eu e você, quando nós estamos aprendendo, a gente tem que ver, compartilhar, multiplicar a palavra, instruir para as outras pessoas, para que elas também... Se eu estou recebendo bom, a palavra boa, então o que é que eu tenho que fazer? Levar para vocês. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear isso também colherá. Então, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso que a gente tem falado muito em crucificar a carne. Semear as coisas de Deus e semear as coisas de Deus é simples, é fácil, só que a gente tem que ter um esforço de fazer todo dia, de buscar todo dia, e não deixar que o mundo nos engula, não deixar que essas coisas venham e nos atrapalhem, né? E o importante é que nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Veja que aqui próprio tem outra: não desanimemos. Não é para mim e você desanimarmos porque não estamos colhendo ainda aquilo que a gente acharia que estava colhendo. É para a gente prosseguir. Então, portanto, no versículo 10, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Amém? Gente, quão maravilhoso é a gente saber que Deus cuida de mim e de você. Que às vezes vem uma disciplina, que eu chamo de disciplina celestial. Ali Deus se disciplinou Davi, né? Mas será que Deus não amava? Amava sim. E Deus não te ama? Ama. E às vezes a gente é disciplinado, né? Porque aquele pecado ali de Davi com Betseba, né? Poderia mudar, vamos dizer assim, drasticamente a história. Mas com a disciplina de Deus, com o cuidado de Deus, o que é que houve? Houve corações quebrantados, houve resgate, houve uma nova oportunidade. Teve consequências do pecado? Teve morais, políticas, tantas coisas ali, até na própria família, né? Teve uma guerra, teve. Tudo isso foi gerado por conta daquilo. Poderia ter sido evitado? Poderia. Então tem coisas na minha, na tua vida, que a gente vai ter que ver, conversar muito com o Senhor. O Senhor pode ser evitado, pode deixar de acontecer isso aqui? Pode. Aí sim Ele vai nos consertando, vamos dizer assim, nos dando a disciplina, né? Mas não vai deixar de te dar vitórias, desde que esteja no propósito e no plano e na tua missão, tá? E o mundo oferece, vamos dizer, a falsa segurança. O mundo oferece, vamos dizer, algo que talvez você tenha visto como solução, mas a solução ela sempre vem de Deus. E é esse Deus que nos guarda, é esse Deus que nos protege, é esse Deus que guarda a nossa família, é esse Deus que está junto.
comigo e com você, o tempo todo dizendo, filhos e filhas, lê mais, estuda mais, se aprofunda mais. Eu já escrevi para você, eu já derramei o meu sangue, já selei aí. Só toma posse. O que importante é nós prosseguirmos. O importante é nós estarmos conectados nele. O importante é que a palavra dele venha para o nosso coração, para que a minha boca, a tua boca, ela saia do que o coração está cheio. O teu coração está cheio da palavra? Tá. Está cheio de amor de Deus? Tá. Então vai sair dos ensinos. Amém? Gente, quão maravilhoso é a gente saber que nós temos um Deus que é o nosso Pai, que está disposto, querendo alcançar eu, você e todas as famílias da terra, querendo nos mostrar o que houve nas narrativas, o que nós podemos fazer, o que nós estamos aprendendo, para a gente sermos mais fortes, corajosos na palavra, a base, a rocha, né? Bebendo dessa água, comendo desse pão para ser alimentado todos os dias, e que a gente também possa alcançar outros, que a gente possa também estar tocando nos outros, né? Então, que nós tenhamos aí uma semana mais do que abençoada, mais do que extraordinária, mais do que excepcional, mais do que exponencial. E só lembrando a você, né? De segunda a sábado nós temos o quê? Eu sou exponencial em Cristo Jesus. Pequenos passos que você vai aprendendo todo dia para você se fortalecer e fortalecer os demais irmãos na fé. E resgatar principalmente aqueles que estão, vamos dizer, necessitados, né? E se você olhar, tem bastante gente necessitada perto de você, ao seu lado, no mundo inteiro. E é papel meu e seu alcançarmos, sermos exponenciais, multiplicar a palavra de Deus para alcançar outras pessoas. Nós não somos perfeitos, mas nós seguimos um que é a perfeição. E é nele que nós vamos nos espelharmos. É ele que nós vamos imitá-lo. Para quê? Para que você seja alcançado e o Evangelho ele seja pregado aos quatro cantos do mundo. Amém? Gente, shalom! Tenha uma extraordinária semana. Em nome de Jesus. Amém?